Olá pessoal, aqui é o Ivan e o vídeo de hoje é realmente uma prova do quanto eu me importo com vocês. Afinal, vai ter resposta para as perguntas que foram enviadas na caixinha, mesmo eu estando aqui em casa mal, no bico do corvo, né? Inclusive a primeira pergunta é da Natália sobre isso. Ela quer saber se o meu teste para Covid deu positivo, e sim, deu positivo. Eu estou corongado, eu estou no bico do corvo, pessoal. Talvez esse seja um dos últimos vídeos aqui do canal e eu esteja partindo dessa para uma melhor. Ou uma pior, né? A gente nunca sabe, né, o que vai acontecer com a gente. Aí depois veio a pergunta do Guilherme, ele quer saber o que eu acho da filosofia ANCAP, né, da ética ANCAP. E eu vou falar uma coisa, eu acho ela positiva, eu acho saudável a ideia do princípio de não agressão, a ideia de que um indivíduo pacífico não deve ser agredido dentro de sua propriedade e no que concerne a sua integridade física. Eu acho que é um bom princípio para balizar a construção de uma sociedade saudável. Diferente do princípio comunista, de que tudo deve pertencer a todos, né? A tragédia dos comuns deve ser a regra da sociedade e que todos devem ser mantidos em igualdade à força, a despeito das diferenças individuais que são inerentes ao ser humano, né? Então eu acho que existe algo de muito saudável na ética ANCAP, né? Na ética libertária, na ideia de que a propriedade privada não pode ser violada, na ideia de que o indivíduo é o melhor para escolher aquilo que, né, deve ser feito de seus recursos, aquilo que é melhor para ele. Mas em contrapartida eu tenho um problema, não com a ética ANCAP, mas um problema com a fanbase ANCAP. Porque enquanto há 60, 70 anos atrás escreveram sobre direito individual, né, escreveram sobre a autonomia do indivíduo e todas essas coisas legais, hoje em dia o pessoal fala que a liberdade é vender crack para crianças de 5 anos. E eu não concordo com esse tipo de coisa. Eu não acho que isso aí é saudável. Então, né, vamos manter a ética ANCAP nos livros, tentar aprender alguma coisa com ela. E os ANCAPs de hoje em dia, a gente poderia colocar todos eles, sei lá, na cadeia talvez, porque eles são tão chatos. Aí veio a pergunta da Ana, ela quer saber se existe alguma chance da criminalidade no Rio de Janeiro diminuir. Então sim, existe. Como? A pergunta é a pergunta de $1 milhão. Como fazer para resolver a criminalidade? Veja, se resolver o problema das favelas comandadas pelo tráfico, a gente resolve a criminalidade. Para resolver isso, tem que ser feita uma reurbanização da região das favelas no Rio. Tem que ser feita uma reurbanização total, ou seja, o tráfico tem que ser expulso dos morros e os morros precisam ser ocupados. Precisam ser ocupados pela lei, pela civilização. Precisa chegar a civilização lá e ela precisa ser mantida lá na base do chumbo, não tem outro jeito. Se você quer combater a criminalidade no Rio, o que tem que ser feito é uma ocupação militar dos territórios do tráfico. E aí muito traficante vai acabar rodando, vai acabar virando peneira, e eu acho isso muito positivo. O Max então perguntou se tem chance do Bolsonaro não concorrer. Então sim, tem chance dele não concorrer, para presidente principalmente. Olha, eu acredito que ele vai sim, nas eleições ele vai concorrer a algum cargo que garanta a ele o foro privilegiado. Provável Senado. Senado é muito provável. Mas o fato é o seguinte, pessoal. O Bolsonaro ele se encontra numa situação muito difícil. Se ele concorrer para presidente, 80% de chance de que ele vai perder para o Lula. Aí ele perde o foro privilegiado e vai se lascar. Se ele não concorrer para presidente, ele vai causar um descontentamento muito grande na sua base. Um descontentamento imenso. Porque todas aquelas Zambellis, Carlos Jordis, aquela escória toda, precisa do Bolsonaro
para ser o presidente e para eles se ancorarem no Bolsonaro para fazer a campanha deles, né? Igual eles fizeram em 2018. Carla Zambelli, Cabo Júnior, Alê Silva, Carlos Jordi, Nelson Barbudo, essa pestilência toda, fez campanha com pauta na ideia de que eles seriam os deputados do Bolsonaro. Se não tem o Bolsonaro, eles vão ser deputados de quem? De ninguém? Não combina, né? Não funciona. O Jefferson Lisboa Portuga perguntou se eu melhorei. Então sim, felizmente eu melhorei, mas não o suficiente, ainda estou no bico do corvo. O Evandro quer saber qual vai ser o cenário para 2022. Bom, eu vejo cenário eleitoral, né? Ou econômico. Bom, o econômico eu vejo o seguinte: janeiro e fevereiro agora talvez sejam os meses mais tranquilos do ano até a eleição. Eu não vejo o dólar explodindo agora em janeiro e fevereiro, tá? Eu vejo isso aí acontecendo mais adiante. Eu não vejo a inflação explodindo agora, além da pressão inflacionária normal do início de ano, que tem sempre, né, que é um negócio mais padrão. Não vejo a inflação estourando com tanta força agora. Eu vejo as coisas piorando mais ao longo do ano no cenário econômico. Já no cenário eleitoral a coisa é um pouco pior. É Lula liderando com folga. É Bolsonaro atrapalhando a eleição. E a terceira via tentando se construir em meio a todo esse caos. Bom, acho que dá pra falar mais sobre isso, só que me falta fôlego e eu vou partir para a última pergunta do Gabriel. Ele quer saber como um vírus gay pode me infectar se eu sou homofóbico. Então, Gabriel, eu não sabia que era possível um vírus ser gay. Não sabia que um vírus, né, beijava homens e tal, praticava aí a pederastia. Não sabia disso. Bom saber, né? Eu sei que diz que sabe sobre vírus, eu, né, vou deixar aí sua opinião, beleza? Um abraço pra todo mundo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que foi curto, mas eu preciso prezar pela minha saúde. Ou seja, eu vou deitar ali, eu vou dormir umas 14 horas. Até mais e um abraço a todos.